Sejam bem-vindos, alunos, colegas professores que estão aí conectados à nossa aula de História do 8º ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, esse momento, aí de conhecimento. Vamos aí interagir também pelo chat, quanto com a participação de todos vocês aí no nosso chat. Eu sou a professora Audilene Santiago, vou estar aqui ministrando essa aula hoje para vocês. Vamos lá ao tema da nossa aula de hoje do 8º ano. O tema da nossa aula, a aula de número 62, são as heranças africanas, Um conteúdo aí riquíssimo de informações, vai mostrar pra gente aí todo o legado cultural, que os povos africanos deixaram para a nossa cultura brasileira. Então vamos lá à nossa aula. Lembrando que estamos falando aí, sobre esse momento de heranças africanas. Vamos conhecer um pouco mais sobre as religiões de matriz aí africanas, Vamos conhecer também um pouco mais sobre a capoeira, sobre o samba, que tem aí influências importantes aí, de legados deixados aí, pelos africanos. Então são heranças, legados deixados pelos africanos e que influenciam até hoje na nossa cultura. Então vamos lá, a capoeira. A capoeira, ela foi desenvolvida aí nesse momento em que esses escravizados chegaram aí ao Brasil. Os africanos perceberam essa necessidade de desenvolver formas de proteção. Então, um detalhe, a capoeira surge como uma forma de resistência, uma forma de proteção contra a violência, um detalhe, e contra essa repressão dos colonizadores brasileiros. Então, se a gente for observar aí, eram constantes, os castigos físicos sofridos, pelos escravizados. Então, eram constantemente alvos, dessas práticas violentas por parte aí dos senhores de engenho, dos capitães do mato. Então eles começaram a desenvolver aí uma forma de proteção. Então a capoeira, ela vai ser uma forma de proteção contra a violência, contra essa repressão dos colonizadores brasileiros aí, em cima desses escravizados. Então ela surge nesse contexto aí pra gente. Quando fugiam aí, que é uma das formas que a gente vê que a fuga é uma das formas aí. Então quando eles fugiam, das fazendas, eles eram ali perseguidos, Então eles eram perseguidos ali pelos capitães do mato, Eles perseguiam esses escravizados, muitos deles iam ali se refugiar nos quilombos, E eles tinham ali uma maneira de captura muito violenta. Então, mais uma vez a gente observa aí que a capoeira surge nesse contexto aí, de uma perseguição, de uma repressão e sempre com características o quê? Violentas, Sempre com o emprego da violência. Os senhores de engenho, eles proibiam os escravos de praticar qualquer tipo de luta. Por quê? Qualquer tipo de luta, porque eles iriam ali, começar a se defender. Então eles não queriam, eles não permitiam, que eles praticassem ali qualquer tipo de luta. Logo, os escravos, eles utilizaram o ritmo e os movimentos de suas danças ali de origens africanas e foram adaptando, isso mesmo, foram adaptando a esse tipo de luta. Então a capoeira, ela vai surgir aí de uma forma camuflada, Vai ser ali surge aí, uma arte marcial disfarçada de dança, justamente, para uma forma de driblar ali, esse dono de engenho, esse senhor dos engenhos, esses capitães do mato, que não permitiam que eles praticassem nenhum tipo de luta. Então eles foram ali utilizando dessas artimanhas, fizeram com que essa arte marcial
estivesse ali disfarçada por meio da dança. Então a capoeira foi um instrumento importante de resistência, né? Ela torna-se um instrumento importante de resistência cultural, de resistência física dos escravos, né, brasileiros. Então os escravizados, eles vão estar aí resistindo, e além das fugas, uma outra forma de resistência era aí a capoeira, que era uma arte marcial ali disfarçada de dança. É uma forma aí de driblar esse senhor de engenho, esse capitão aí do mato. Eu trouxe para vocês uma imagem, né, que ela vai caracterizar aí, né, vocês já devem ter vistos na sua cidade, né? Muitos de vocês já viram uma roda de capoeira. Hoje a prática da capoeira é liberada, né? A gente vê ali o uso do berimbau, né, como o som principal da capoeira. A gente vê nas rodas, nas cidades, a gente vê ali nas praças, né? Aqui em Manaus a gente vê também essa prática, como por exemplo no cartão postal da nossa cidade, que é ali a Ponta Negra, a gente vê rodas de capoeira, né? Então a gente observa que hoje ela é liberada, né? Mas nessa época aí não, a gente observa que eles sofriam perseguições, né? Então nessa imagem, vamos lá a imagem para vocês observarem aqui, né? Ela está sendo praticada aqui, né? Lembrando que ela só era ensinada e praticada pelos escravizados, né? Pelos escravos. Então eram eles quem praticavam, e era isso que preocupava esses senhores, né, de engenho ali, de eles não conhecerem, não dominarem essa arte marcial ali disfarçada de dança. E vocês podem observar aqui na imagem, né, que tem um soldado vindo, como se ele fosse, né, fazer ali uma forma de impedir aquela prática. Vocês podem observar aí na imagem, né, como se ele fosse ali parar aquele momento, né, dizendo, olha, não pode, isso não pode, essa prática não é permitida, né? Então a gente observa aí que ela também tornou-se uma forma de resistência, né? Uma forma de proteção a esses escravizados. E a gente vai ver um pouco mais dessa parte cultural, dessa influência, desses legados, dessa herança africana na questão do samba. Isso mesmo, o samba que nasceu aí, né, na Bahia no século XIX, lá, e vem daí de uma mistura de ritmos. O samba, ele surge a partir de uma mistura de ritmos africanos, né? E ele vai ali no Rio de Janeiro, ele vai criar raízes e vai se desenvolver, mesmo sendo perseguidos. Acreditem só vocês que não foi tudo simples, né? Assim como a capoeira foi perseguida, né, a sua prática ali foi impedida, né, durante um tempo da nossa história, o samba também. Não foi, hoje nós vemos também prática ali de rodas de samba, as pessoas se reúnem para tocar os seus instrumentos, né, para dançar, mas teve um tempo da nossa história que esse ritmo era proibido, vejam só. Então vamos aí ver um pouco mais do samba, né, desse ritmo aí que tem aí origens africanas. Durante a década aí de 1920, por exemplo, como eu falei para vocês, quem fosse pego dançando, cantando samba, corria risco aí de ir batucar atrás das grades. Isso mesmo, quem fosse ali pego praticando ia ser preso, né? Justamente por quê? Porque o samba estava ligado à cultura negra, né? Então era mal vista na época. Então na época aí de 20, o samba era mal visto, acreditem vocês, né? Então a gente observa que tudo isso foi luta, né? Toda essa influência que a gente tem aí, né, na nossa cultura, que são heranças importantes aí africanas, veio por meio de muita luta e representam formas de resistência, né? Não esqueçam desse detalhe. Somente mais tarde é que ele passa a ser encarado aí como um símbolo nacional. Isso mesmo, na década de 20 foi perseguido, eram impedidos de praticar e de fazer rodas de samba, de cantar, de dançar,
né? E a gente observa aí que principalmente no início dos anos 40, ali durante o governo de Getúlio Vargas, é que ele passa a ser encarado como um símbolo nacional, né? Muda aí, ganha caráter positivo, né? Mas a gente viu aí que na década de 20 era o contrário, não é mesmo? A gente observa aí que na década de 20 dançar, né, cantar, praticar ali, montar uma roda de samba era algo ali que levava até a prisão, mas que isso vai mudar, né? Na década de 40, ali no governo de Getúlio Vargas, isso aí vai ser visto com bons olhos, né? O samba passa a ser visto como um símbolo nacional, né? Viu só como a nossa aula está aí riquíssima de informações, né? De legados importantes que a gente está percebendo aí que vieram como heranças africanas e que nós utilizamos na nossa cultura brasileira até os dias de hoje. Viu que interessante? Vamos continuar vendo essas heranças africanas agora com as questões das religiões afro-brasileiras. Como assim, professora? Religiões afro-brasileiras. Religiões aí, né, que nós vimos que tem a influência africana, né, a influência de religiões africanas, né, de práticas africanas, aqui também que tiveram aí, né, foram montadas, moldadas aqui no nosso território. Então a gente observa aí primeiro o candomblé. Muitas dessas religiões, né, a gente ainda tem um certo receio, a gente olha assim de uma forma, né, com uns olhos de quem não conhece. A partir de hoje a gente vai ter uma outra visão, né? Nós estamos aqui conhecendo essas heranças africanas e compreendendo um pouco melhor, né? Então vamos lá para o candomblé. O candomblé, que é uma religião africana trazida para o Brasil no período em que os negros, né, desembarcam aqui para serem escravos, para serem escravizados. Nesse período, a Igreja Católica, ela tinha forte influência no nosso território, né? E ela vai proibir aí o ritual africano. E ainda tinha também apoio do governo. Então, tanto por parte da igreja quanto por parte do governo, né, esses rituais vão ser aí proibidos, porque eles, né, julgavam aí como atos criminosos. Então, se você praticasse, né, os escravizados praticassem esses rituais, eles eram vistos aí como um crime. Né? Por isso, os escravos cultuavam seus orixás, associando eles, né, a santos católicos. Né? Lembra na questão da capoeira que houve esse disfarce da arte marcial ali, né, que ela veio ali disfarçada em forma de dança? A mesma coisa acontece aqui na questão religiosa. Então vai haver aí essa associação dos seus orixás, né, do candomblé, aí dos seus deuses, com os santos brasileiros, para poder então eles conseguirem fazer essa prática religiosa, né? Então a gente observa isso aí. Eu trouxe para vocês uma imagem, né, de um desses rituais do candomblé. Né, a gente pode observar aí a imagem, né, ligada aí à questão da água. Vocês observem que é o mar aí, né, as pessoas estão ali no início entrando na praia, né, na água e fazendo os seus rituais, não é mesmo? Então, os orixás para o candomblé, eles são os seus deuses supremos, né? E por muitos tempos foram aí associados a santos católicos. Então, eles possuem personalidades, habilidades distintas, bem como preferências ritualísticas aí, né? Se a gente for observar aí, né, a gente vai ver também que estes também escolhem as pessoas que utilizam para incorporar no ato do seu nascimento, podendo ali, né, compartilhá-lo com outro orixá, caso seja necessário. Os rituais do candomblé, eles são realizados em templos chamados de casas, roças ou terreiros, né? Hoje a gente ouve falar muito do termo terreiro, é o termo mais conhecido, né? Mas também são chamados de casas, roças ou terreiros. Uma outra religião é a religião aí da Umbanda. Isso mesmo, a Umbanda é uma religião brasileira. Isso mesmo, não esqueça, é uma religião brasileira, formada através de elementos de outras religiões, como
elementos do catolicismo, do espiritismo, né, juntando aí ainda alguns elementos da cultura africana e também da cultura indígena. Então, se a gente for observar, a Umbanda, né, é um misto aí, né, de outras religiões, né, do catolicismo, do espiritismo, de culturas africanas e também, né, de culturas aí indígenas. A palavra Umbanda é derivada de Umbana, um termo, né, que significa curandeiro, que é um termo falado aí na língua banta. Vocês viram aí as influências dos povos bantos nas aulas passadas. Então é um termo aí, né, da língua banta falada na Angola, o quimbundo. A Umbanda, ela tem origem dentro das senzalas, em reuniões em que os escravos, vindos ali da África, louvavam os seus deuses através de danças e cânticos e incorporavam ali os espíritos. Então a gente vê aí, né, que é um culto que hoje ele é presidido por um chefe, tanto que pode ser uma figura masculina ou feminina, né? E a gente observa que durante essas sessões são realizadas consultas, né, de apoio, de orientações a quem recorre a esse terreiro. São ali práticas mediúnicas, com incorporações de entidades espirituais e outros rituais. O culto se assemelha muito ao culto do candomblé. No entanto, a gente não pode confundir, porque, né, são religiões aí que possuem práticas distintas. Eu trouxe para vocês mais uma imagem aí, agora, né, a gente observa aí da Umbanda, um momento aí da prática dos cultos da Umbanda, né, para vocês. Viu que a nossa aula hoje estava riquíssima aí de informações, né? Trouxemos aí, falamos de legados, de heranças africanas que nós vemos até os dias de hoje influenciar muito a formação da nossa cultura brasileira. Espero que vocês tenham feito as suas anotações. Agora nós vamos para a nossa DLI. Vamos lá. Estamos aí com as nossas questões, né? Trouxe para vocês 2 questões hoje, né? A nossa DLI aí vai ficar uns instantes para vocês, uns minutinhos para vocês aí responderem. Não esqueçam de participar, interagir aí no chat. Temos aí os professores Ananias e professora Pet que está à disposição, tirando as dúvidas de vocês. Participem, né? Evitem aí ficar falando de assuntos aleatórios que não são das nossas aulas, e quando retornar a gente faz a correção e vou também ler aí, né, as participações de vocês no nosso chat. Vamos lá!
volta, quero agradecer aí a todos vocês que estão participando no nosso chat. Nosso chat ficou aí bastante movimentado. Quero agradecer a todos vocês que participaram, que interagiram, que estão respondendo. É muito importante a participação de todos vocês. Eu fico muito feliz que vocês aí estão entendendo o nosso conteúdo, estão ali interagindo conosco. Lembrando que o nosso chat é justamente para isso, né? Para esse momento de interação, esse momento de participação de todos vocês nas nossas aulas. Temos aí professores à disposição para tirar essas dúvidas que vocês possam ter, né? E eu agradeço mais uma vez a participação. Trouxe aí alguns dos alunos, né, que estão respondendo aí, né? O Igor que colocou aí que a capoeira era vista como uma autodefesa. Isso mesmo, Igor, uma forma ali de resistência, uma forma de proteção desse escravizado. Temos aí também a Radmili, né, que colocou assim: a capoeira era proibida por conta de ser um jeito dos africanos se defenderem, exatamente, né? Então eles não queriam que os africanos pudessem ali se defender. O Matheus colocou aí que a primeira questão, porque os soldados viram como uma defesa, isso mesmo, então isso trazia ali um certo receio por meio, né, dos soldados, dos senhores ali, né, dos engenhos, do capitão do mato, não viam com bons olhos essa prática, né, essa forma de resistência. O Pedro Henrique colocou aí, né, porque a cultura negra era mal vista na época, exatamente, né, a gente observa aí que também na questão do samba, ela vai ser mal vista, né, então essas características aí da cultura negra, muito bem. A Nicole, que colocou aí que na primeira questão era uma forma deles se defenderem, só que na verdade ela colocou não se defenderem, mas é de se defenderem, tá bom? A Iane, eu acho que é isso, Iane, colocou aí porque era uma forma de se defender dos capitães do mato, exatamente, quando os capitães do mato ali iam à procura desses escravizados, né? Então era uma forma de resistência mesmo. Para os africanos não aprenderem a se... O Rogério faltou completar aí, Rogério, né? Que não era uma forma para eles não aprenderem a se proteger, né? Não terem como se defender. E a gente observa aí que o Rafael, para não se defender, exatamente, eles queriam que os negros não tivessem uma forma de proteção, uma forma de defesa, né? Mas uma participação aí, Roger colocou aí que a capoeira foi proibida para eles não se defenderem, exatamente, todos vocês aí, né, foram aí muito sucintos, mas mostraram que entenderam e estavam aí corretos nas suas respostas. Parabéns mais uma vez pela participação de todos vocês. Eu fico muito feliz com essa participação de todos vocês. Agora vamos ver o nosso gabarito. Eu trouxe para vocês um gabarito aí da nossa primeira questão. Explica os motivos da capoeira ser proibida em certas épocas do Brasil e vamos lá ver quais foram. A gente já falou aí que era uma forma de os negros não estarem ali, né, como uma forma de defesa, eles não terem essa forma de defesa, né? Então a gente vai aí ao nosso gabarito. A capoeira era mal interpretada, lembra que alguns de vocês até colocaram mal vista pelos brancos que não entendiam tratar-se de uma luta camuflada ali com a dança, né? Pois só os negros ensinavam e aprendiam. Lembra que eu falei para vocês? Era uma prática ali exclusiva deles. Dessa forma, era utilizada como uma forma de enfrentamento mesmo de forças policiais. Lembra da nossa imagem? Ou ainda de antigos capitães do mato que caçavam esses negros fugitivos, né? A gente observa aí, então, que todos vocês, né, nas suas participações estavam corretos, né? A gente observa aí que era uma forma assim de resistência, né? E que por muitas vezes foi mal vista. Agora vamos à nossa segunda questão, vamos lá. Descobrimos nessa aula alguns aspectos sobre as religiões africanas, né? Usando suas palavras, diferenciem aí a Umbanda e o Candomblé, né? Lembrando aí que nós estamos falando de duas religiões de matrizes africanas e que uma delas, né, brasileira aí, né, que surgiu aqui no nosso território. Então eu trouxe para vocês aí a diferença entre essas duas. Vamos lá ver na nossa segunda questão, que enquanto o Candomblé ele vai surgir no Brasil devido a influências religiosas africanas.
A Umbanda, por sua vez, que é uma religião brasileira, ela vai ser formada através de um misto aí de elementos de outras religiões. Lembra que eu falei para vocês? Uma mistura aí do catolicismo, do espiritismo, contendo ainda elementos da cultura africana e também da cultura indígena. Então é um misto dessas culturas. Os crimes que a gente observa aí de intolerância religiosa contra as religiões de matriz africana tiveram um aumento de 22% no Brasil no último ano. Por isso, conhecer essas características dessas religiões e suas diferenças é muito importante para as suas práticas e para o nosso conhecimento histórico. Então, a gente observa aí que é muito importante, a história ela traz essa abordagem das diferentes práticas religiosas, que é uma forma de a gente conhecer, É muito importante conhecer, porque conhecendo a gente passa a entender o nosso país é riquíssimo nessa questão de diversidade religiosa. Lembrando que a gente nem sempre pratica a religião do outro, mas é importante que a gente tenha o respeito, tanto pela religiosidade do outro, quanto pela questão cultural também, Então, obrigado vocês aí, foi muito importante ter todos vocês na nossa aula. Nossa aula aí teve muitas participações. Eu agradeço mais uma vez a vocês e aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Agora fiquem com a aula do 9º ano de Geografia. A sua aula continua no próximo vídeo.